Bom dia, gente. Para não perder o costume, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Paz estejam com todos. Sempre eu aprendi desde pequenininho que quando a gente decreta a paz na vida do irmão, é a paz que excede o entendimento. E quem recebe e conhece a palavra, muda o semblante na hora, porque está recebendo a paz. Então, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Aê, com um sorriso no rosto, amém. Abram comigo a Bíblia no livro de Esther, capítulo 4, apenas o verso 14. Muito obrigado. Eu vou lendo aqui do telão. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu, e a casa de teu pai, e os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe, se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Mais oração, mais poder. Amém? Doce Espírito Santo, nessa hora, Pai, nós te damos total liberdade, Senhor. Intensifica, Senhor, a sua presença neste lugar. Nós já demos, Espírito Santo, evidências que o Senhor está aqui. Intensifica essa, Senhor, evidência. Caminha em nosso meio, Espírito Santo. Dá o tom, Jesus. Dá o seu tom, Senhor, para este momento. O Senhor sempre fala da forma que o Senhor quer. E fala, Senhor, na forma que o Senhor quer se manifestar nesta manhã. Vem, Senhor, dando todos os compassos, Pai. Decreta, Senhor, o ritmo, Espírito Santo. Abra nosso entendimento para Ti. Espírito Santo de Deus, venha dando forma, Senhor, a Sua palavra, Senhor, dentro nos nossos corações. Que não seja, Pai, algo abstrato, Senhor, algo, Senhor, que a gente vai ouvir, Senhor, e lançar fora por não ter entendimento. Espírito Santo, que chegue, Senhor, em cada mente agora, Senhor, da forma que o Senhor quer que chegue. Seja numa frase específica, seja no conteúdo como um todo, mas que arda no coração, Senhor, para nunca mais esquecer. Porque nós temos por certo que a Sua palavra jamais volta vazia. Espírito Santo, então nós queremos estar, Senhor, neste espaço para ouvir a Sua voz e ver os frutos da Tua palavra. Porque é para isso que nós estamos aqui. Entra agora, Senhor, sobre cada corpo, cada mente. Pai, passa em revista no meio de nós, Espírito Santo. Vem passando em revista, Senhor, e retirando, Pai, Senhor, toda a distração. O culto é para Ti, Senhor, e é total devoção, é ouvir a Tua palavra. O maior ato de adoração, Senhor, é calar todas as vozes e ouvir somente a Sua. Fala, amado da nossa alma. Nós queremos Te ouvir. Entra agora, Senhor, sobre cada coração, Senhor. Nós repreendemos toda ansiedade, todo medo, Pai. Senhor, não parte física, Senhor, toda arritmia cardíaca, Senhor. Se há no meio de nós, Espírito Santo, que haja cura neste lugar. Nós decretamos cura, Senhor, em problemas cardiológicos, Pai. Eu não sei, Senhor, quem e da parte, Senhor, de onde vem. Mas se essa notícia está preocupando, Senhor, o seu filho ou sua filha, seja curada agora, em nome de Jesus. Ouviremos, Senhor, da boca dos nossos irmãos testemunhos do que o Senhor gera neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Eu imagino que a maior parte aqui conhece a história, mas só para a gente ir tchugadinho, juntinhos, vamos revisitar um pouquinho a história da rainha Esther. Como foi falado aqui, existe um período da Bíblia que é o pré-exílio e o período de exílio e pós-exílio. Aqui é o período de exílio que eles estão vivendo. No reinado de Nabucodonosor, grande parte de Israel foi levada cativa para a Pérsia, para a Síria. E nesse meio estava um homem chamado Mardoqueu. Ou, dependendo da sua versão, Mordecai. Mordecai me faz lembrar de um desenho e eu não gosto muito, então vamos de Mardoqueu, tá bom? Todo mundo junto. Mardoqueu era um homem reto e temente a Deus. E ele tinha uma prima. Essa prima era órfã. Não sabemos o motivo, mas podemos imaginar que faz parte da guerra, do exílio, ou qualquer outra circunstância. Mas ele cria aquela menina como se fosse dele. Ele foi no reinado de Nabucodonosor.
Mas nesse momento em específico, ele está em outro reinado, que é do rei Assuero. De novo, vamos usar esse nome, tá bom? Tem outras versões com outro nome, mas minha dicção não ajuda. Assuero é um rei que está assim no auge. E ele está no período de fazer uma grande festa. É uma festa que vai durar 1 ano. Ao término desse 1 ano, ele vai abrir um banquete de 7 dias e comemorar este tempo. No meio disso, ele sente saudade da sua rainha, Vashti. E aí ele manda chamar ela aqui. Eu sei que essa passagem como um todo, existem várias camadas e vários tipos de ministração, mas hoje a gente só vai pincelar essa parte, beleza? Quando ele chama Vashti, Vashti diz, não vou. Não quero. O rei fica irado, não é uma pessoa acostumada a ouvir não. Tem muita gente mimada nos nossos dias que está acostumada a ouvir não. Síndrome de rei? Tem uma novidade para nós. Não somos rei nem rainha, gente. Felizmente, somos aqui servos. Então vamos nos acostumar com alguns nãos nas nossas vidas, amém? Assuero fica bravo. E aí ele vai pedir conselhos para os seus conselheiros. E qual que é o conselho que ele ouve? Olha, rei, se a mulher do rei falar não, o que as outras mulheres do reino vão falar para os maridos? Que seja instituído que o marido manda na mulher e ela só fala. E ela sirva de exemplo. É muito interessante a gente pensar que uma pessoa só serviu de exemplo para mudar a rotina das casas de todo um reino. A desobediência de uma pessoa reflete todo o reino. Se a gente for pensar lá em 2 Pedro, na carta segundo escreveu o apóstolo Pedro, vai falar que seja exemplo em todo o templo, a ponto que o seu exemplo convença os de fora. Você querendo ou não, querido ou querida, você é um exemplo na vida. Alguém se espelha em você e ouve. O apóstolo Paulo diz que a nossa vida é uma carta que está sendo lida aí para o mundo. Qual é o teor da sua carta hoje? Essa é uma pergunta que todos os dias a gente tem que acordar e fazer. Mas se você não faz, hoje o Espírito Santo me traz para falar. Qual é o teor da sua carta? O que você tem anunciado para o mundo? Quem lê a sua história, o seu comportamento, tem sido exemplo de libertação para muitos lares ou tem prendido os lares dos vizinhos? Você tem esse poder e você nem percebe que tem. O Espírito Santo te conferiu para ser embaixador. Quando a gente é chamado de embaixador, se vem um embaixador, vou usar o exemplo dos países que eu estava falando com as meninas, o embaixador da China aqui, ele representa a China, onde ele pisa. O consulado chinês aqui no Brasil, dentro lá, eles não seguem as leis brasileiras. Dentro do consulado são as leis da China. Onde nós andamos, ainda que estrangeiros nessa terra, as leis que têm que imperar não são as leis do Brasil, de esquerda a direita, ou seja lá o que for. São as leis do céu. E quais são os tipos de leis que nós estamos aplicando nas nossas vidas? São as leis do rei dos reis, ou as nossas leis? Os nossos temores, os nossos medos, as nossas ganâncias. Qual é o exemplo? Nós estamos sendo para o mundo como uma Vashti foi para aquele reino, um povo desobediente que vai trazer mais confusão para dentro dos lares dos outros, ou somos a carta da paz? Fica a dica aí para pensar, para não ficar tão pesado. E aí o que acontece? Acontece exatamente isso. Ela deixa o posto de rainha, ou seja, ela continua morando dentro do palácio, porque uma vez do rei ninguém mais pode tocar, só que ela perde todo o posto dela. Se um dia ela humilhava as outras mulheres ali, porque ela era rainha, ela passou a ter status pior, porque agora ela é a rejeitada. E é aberto um concurso, entre aspas. É chamada todas as moças virgens do reino, para que vá para o harém do rei. Só um paralelo, e não é a nossa cultura, mas para que a gente vá entendendo aonde a palavra quer chegar. Harém vem da cultura muçulmana hoje em dia, que eles lidam até hoje, mas harém vem da palavra, a etimologia da palavra é sagrado, lugar separado. Um rei tem o seu harém,
tem o seu lugar separado, o seu lugar de intimidade que poucas pessoas entram. Todas as mulheres do reino virgens iam ser levadas para lá. No Evangelho, toda vez que você é convidado por Deus para entrar num lugar sagrado, entenda que não é todo mundo que acessa. Entenda que é um convite. Esther vai ser forçada a entrar ali. Mas o Espírito Santo está te convidando. Você quer acessar a parte sagrada do meu reino? Você quer entrar para a parte separada do meu reino? É um convite que nem estava programado eu falar. Mas eu estou sentindo de dizer que existem lugares secretos, para ficar na nossa linguagem cristianês, lugares reservados na porção do Pai, no colo do Pai, que é de acesso seu e meu através de Cristo Jesus. E há esse convite ecoando. Até quando você vai resistir ao convite do Senhor? Até quando vai ser uma opção viver o que Deus tem para a sua vida? Mais um fica a dica, bem? E aí o que acontece? Esther é levada para lá. O nome de Esther é Hadassah, o original. Quando ela vai para o harém do rei, Mardoqueu fala para ela, esconda a sua origem, não conte para ninguém. E aí ela vai, chamada Esther. Ela vai viver um período de 12 meses de purificação. Um período de 12 meses onde ela vai ser apresentável para o rei. E é uma coisa que nós temos que entender como cristão, de novo na analogia, tá bom, gente? É analogia, para ninguém sair confuso. Que não se apresenta na frente do rei de qualquer forma. A palavra de Deus diz, vinde a mim, vós todos que estão cansados, que eu vos aliviarei. Venha. Mas há muitos versículos que falam, depois que você vem, existe a santificação. Existe a purificação. Não dá para chegar e permanecer na frente de Jesus da mesma forma que entrou. A gente viu na peça aqui a mulher adúltera que chegou na frente de Jesus sendo acusada, e aí Jesus liberta ela e não deixa ela ser apedrejada. Mas quando termina, ele fala, vá, a sua fé te curou? Não. Vá e não peques mais. É necessária uma mudança na nossa vida. E é uma mudança que não vem de fora para dentro, você criando regras e rotinas, porque aqui não é coach para você acordar às 6 da manhã tomando banho gelado, querido. A mudança só vai acontecer a partir do momento que você falar, Espírito Santo, eu quero, porque é Ele que nos muda. Não é o seu esforço, não é eu falar demais, não é a pastora pegar no seu pé, é você. E o Espírito Santo. E o Espírito Santo e você. Os antigos, nós que nascemos na Bleia, tem um louvor que rege a minha vida, que é guarda o contato com o teu Salvador. Se queres no caminho com Cristo andar, guarda o contato. Como tem sido o nosso contato com o Mestre? Temos guardado e zelado esse contato? Quem já fez curso de evangelismo ou missões de qualquer tipo, um dos trabalhos que eu nunca fui preparado por Deus para fazer, mas é com um morador de rua. E uma das primeiras coisas que a gente aprende é que não pode dar banho tirando o cascão deles. Por quê? A nossa pele, ela vai se preparando para que a gente tem. Se a gente passa creme todo dia, vai ficar maleável, vai ser mais jovem. Se a gente é exposto à sujeira, a nossa natureza, criada por Deus, é tão perfeita que vai criando uma proteção natural. Então, às vezes, não é nem porque ele não tomou banho hoje, é um banho de meses, a pele cria um cascão. E não dá para arrancar de uma hora para outra. Por isso que algumas pessoas, quando chegam na presença de Deus, Deus vai e purifica, porque as águas de Cristo limpam qualquer impureza. Mas tem gente que é tratada aos pouquinhos. Tenha paciência com o irmão, que o Senhor declarou que ele vai ser tratado aos pouquinhos. Amém? Eu me perdi porque eu não ia falar isso. Amém. O que acontece? Esther ficou 12 meses lá. 6 meses era tratamento de mirra. E os outros 6 meses na especiaria. O tratamento de mirra é para purificação. Ela vai penetrando na nossa pele
a ponto que o cheiro da mirra se torna o cheiro da pele da pessoa. Esse tempo de purificação era necessário para ela se apresentar ao rei. Acabou esses 12 meses. Não foi do dia para a noite que ela saiu lá da rua lá e foi se apresentar ao rei. Ela se apresenta ao rei, o rei se encanta por ela e ela se torna rainha da Pérsia. Nesse momento, a palavra diz que é levantado um outro homem, um homem por nome Amã. Esse homem é levantado pelo próprio rei para ser um comandante do exército ali. E aí, uma coisa que chama muita atenção em Mardoqueu é que Mardoqueu ele cuida da sua prima de um jeito especial. Ele não larga ela. Ele é de Suzã, mas ele vai trabalhar no palácio porque ela está no palácio. Então, os 12 meses que ela ficou ali, ele continuou cuidando dela. Mais um parênteses. Talvez o Senhor te deu vidas para você cuidar, e aí você falou, agora ela já está em outro ponto de vida. E largou, né, querida? Não é bonita do Senhor. Só que hoje o Senhor nos ensina, junto com Mardoqueu, que o que o Senhor deu para você cuidar, não é porque você não tem um título ou um cargo. Ele deu na sua mão. A gente, nos anos 90, tinha a figura dos pais espirituais, das mães espirituais. Vamos encontrar equilíbrio nisso. Mas uma coisa que é fundamental é quando uma mãe é mãe, ela deixa de ser mãe no meio do caminho? Se o Senhor te deu uma vida para evangelizar, cuidar, mas ela já se batizou, já foi batizada pelo Espírito Santo, agora vai com Deus. É assim que Deus quer na sua vida? E a manutenção daquilo que o Senhor te deu? Talvez o Senhor só te entregou uma vida, e essa vida vai ser a vida que vai mudar o Rude Ramos. Mas você não está tendo a manutenção dos chamados de Deus na sua vida. Volta a cuidar como um dia você cuidou. Volta a amar como um dia você amou. Porque é desgastante cuidar, é desgastante. Tem hora que você ouve as mesmas desculpas das mesmas pessoas, você ouve a mesma desculpa das mesmas pessoas, mas ama. Volta a amar. Mardoqueu não largou. E por não largar, ele começou a trabalhar no reino. Para que ele ficava de olho em Esther e cuidava ali do rei. E nisso levantou esse homem chamado Amã. E o rei manda. Quem manda? Vamos juntos, gente, acordados. Vamos lá, tá difícil, mas acordados. Quem manda? O rei manda. Que todo mundo que passe na frente de Amã dá ali uma reverência, se prostre, em respeito. Não foi uma ordem do próprio Amã para si mesmo. Não foi aquela pessoa, ele era meio altivo, mas ele não era aquela pessoa que fala, se prostre porque eu quero. Foi o rei que mandou. Só que a Mardoqueu não faz isso. Mardoqueu olha, fala, de boa. É só mais uma pessoa. Amã percebe a situação? Não. Quem se incomoda com isso são as outras pessoas que falam, nossa, mas eu me prostro para Amã e Mardoqueu não. E aí eles se juntam, a Bíblia é muito clara no capítulo 3 para falar que eles se juntam e vão até Amã falando, você não conhece Mardoqueu? Ele é o único que não se prostra para você, porque ele é judeu. E aí Amã é muito prático, não vamos dizer que não. Ele fala, ele não se prostra porque ele é judeu? Então vamos matar todos os judeus. Porque o problema é esse, o problema não é ele, mas é o que ele representa. Estou tentando ser fofinho, mas não está dando. É uma coisa que você precisa entender de uma vez por todas. E parar de mimimi. A pastora falou que eu posso ser eu, tá, gente? Então eu vou ser eu. Para de mimimi e falar que, nossa, é porque a pessoa tem isso comigo. É porque eu sou isso, eu sou perseguido porque sou eu. Ou tadinha da vida. Não é você, querida. Não é você, querida. É o que você representa. Está na hora de sermos maduros. Está na hora de entendermos que algumas provações são necessárias e são da parte de Deus para que forjem isso. Lembrando que Esther entrou na purificação porque ela precisava estar na purificação. Mas existem coisas que nós mesmos falamos para Deus, Deus, eu quero ser um homem de valor. Eu quero ser uma mulher de valor. Consequentemente, Jesus não vai falar, lindo, você é de valor. Não é assim que funciona.
Ele vai te colocar em alguma provação. Ele vai te colocar em algumas situações. E aqui eu queria falar algo muito especial. Em 1 Pedro 1, vai falar que, espero que você, a partir do verso 8, espero que vocês estejam alegres, se bem que é difícil estar alegre com tantas provações que vocês têm sofrido por causa do nome de Jesus. Vamos separar duas coisas. Existem provações que você se coloca, porque eu e você somos vacilão da vida, e tem provações que Cristo coloca, para que vivemos por amor a Ele. E você fez orações perigosas durante a sua vida. Você falou, Jesus, eu quero receber, Jesus, eu quero ser, eu quero me doar. E aí Ele está te forjando para isso. Pedro continua falando que assim como o ouro é provado para a purificação, assim nós seremos provados até que chegue o melhor de nós. Querido, se você fez essa oração e está vindo a provação na sua vida, seja qual for a área que for, e você percebe que é da parte de Deus, agradeça, celebre. Loucura, né? Agradeça porque o Senhor está te forjando para ser aquilo que você nasceu para ser. Jesus Cristo não muda o projeto no meio da rota. Jesus não fala, nossa, esse daqui vai ser um evangelista, e no meio do caminho ele fala, não vai ser não. Esse daqui vai ser porteiro. Não é assim. Quando Jesus fala, nossa, esse daqui vai ser um porteiro excelente, o sorriso dele vai trazer pessoas do outro lado da rua, ele já sabia do projeto antes da gente nascer. Ele não muda a rota no meio do caminho. Não é porque você está sofrendo uma pressão que parece que vai espanar, que vai acontecer. Jesus não espana ninguém. Eu sou péssimo para qualquer coisa. Eu espano todos os parafusos do meu sogro. Então eu sei bem, eu sou péssimo nisso. E Jesus não faz isso com ninguém. Ele não espana. Não vai ser tão difícil assim. Amém? Vocês estão acordados? Estão juntos? Glória a Deus. E aí o que acontece? É assinado um decreto real, onde num dia qualquer, porque eles tiram num sorteio, todos os judeus vão morrer. A palavra vai dizer, no finzinho do capítulo 3, que a cidade inteira fica em alvoroço com a notícia. A cidade inteira fica preocupada com a notícia. Mas termina de um jeito ótimo. E o rei e Amã se sentaram para comer e beber e celebrar, dependendo da versão. Mudou muito os governos hoje em dia, né? Continua igual. Só que tem duas coisas que vai chamar a atenção aqui na sequência da história. Mardoqueu ouve a notícia, ele rasga suas vestes em sinal de tristeza e luto e vai para a porta do palácio. Ele não podia entrar no palácio, porque para entrar no palácio você tinha que estar apresentável. Ele fica na porta do palácio. E começa a prantear pelo que está acontecendo. Esther fica sabendo da confusão na cidade? Não. Esther fica sabendo do decreto real que vai matar todo o povo dela? Não. Esther fica sabendo que Mardoqueu está chorando na porta. E manda notificar ele, falando, olha, para de chorar, estou te mandando roupas novas aí, e me fala o que está acontecendo. Mardoqueu rejeita as roupas, não para de chorar, e conta o que está acontecendo. Estou tentando ser fofo, gente. Mas vamos lá. Existem algumas posições de privilégio. Vou tentar falar de um jeito mais fácil, para entrar na cabeça de vocês. A gente ouve muito falar de posição de privilégio entre as discussões de direita, esquerda e tudo mais. Então, vou usar esse exemplo para a gente chegar lá, tá bom? Um exemplo muito clássico de alguém que tem uma posição de privilégio e não percebe, vou usar a minha esposa. Ela está aqui, glória a Deus por isso. Minha realidade foi muito diferente da dela quando criança. Então, eu cresci numa realidade pobre, de passar necessidade. A minha geladeira de casa, para fechar, a gente amarrava um elástico.
E, enfim, orava para Deus encher, Deus enchia, não, ele só mandava providência, amém, aleluia. A gente vivia assim, de providência em providência. Brigava pelo banheiro de manhã, essas coisas que eu acho que é a realidade de muita gente. Eu trabalho com a minha esposa há muitos anos, né? Eu comecei a trabalhar com ela, a gente era bem novinho. E aí ela soltava umas pérolas que todo mundo olhava para ela e falava, meu Deus, essa nasceu paparicada. Um dia a gente estava lá conversando e a menina falou, nossa, me atrasei hoje porque minha irmã não saiu do banheiro. Aí ela falou. Ela virou para ela e falou, e por que você não foi nos outros? Aí a gente olhou e falou, que outros? Outros, não era nem outro, era outros. E várias coisas do tipo, né? Que ela foi soltando porque era a realidade dela. E não era errado viver a realidade dela. Era errado ela não ter noção que outra pessoa vivia de outra forma. Né? Quando a gente fala, nossa, é aniversário do meu irmão, vou levar ele no McDonald's. Porque, né, tá fazendo aniversário. Ela, ué, mas vocês não vão toda vez que quer? Aí eu falei, não, né? Não era a realidade. Aí ela, nossa, mas eu levava até minhas amigas quando meu pai pedia. Eu falava, meu Deus, né? Meu Deus, que realidade diferente. Ela não tinha a mínima noção que outras pessoas viviam diferentes, porque os amigos dela viviam a mesma realidade que ela. Eles moravam no mesmo bairro, conversavam com as mesmas pessoas e tinham uma visão fechada daquilo. Se eu te contar que eu e você somos iguais. A gente não tem noção do privilégio que temos de ser chamados filhos de Deus. A gente está correndo grave risco de ser igual a minha esposa, antigamente, tá, gente? Agora ela já tem mais consciência. De ser sem noção nas nossas conversas. Porque a gente não entende que uma pessoa que não conhece a sua identidade, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, é uma pessoa perdida. A gente é ótimo para falar, nossa, esse daí é perdido. E quando você vai parar e entender por que ele é perdido? E quando você vai parar e entender que você tem uma posição de privilegiada, porque o próprio Deus falou que você é geração eleita, povo santo, sacerdócio real. Quando você vai assumir essa posição e olhar para os de fora e falar, nossa, eles também precisam ser. Mas aí a gente fica na nossa posição de privilégio e não entende que o espírito de orfandade na vida das pessoas tem levado a abismos tão profundos que você não é capaz de falar, eu tenho um pai e ele também quer ser o seu pai. Essa posição de privilégio tem deixado a gente estagnado e egoísta a tal ponto que a gente acha que o nosso Deus não está agindo por nós, quando Ele já fez tanto. E aí a gente fica como Esther, dentro da realeza, a cidade pegando fogo, o primo chorando, mas a gente não tem a mínima noção do que está acontecendo, porque foi Deus que me colocou aqui. Foi Deus que me deu a posição que eu estou. Foi Deus que me fez ser empresário. Foi Deus que me fez ser pai de família. E aí? Deus te fez isso daí para quê? Para qual a posição? O versículo que nós começamos é Mardoqueu olhando para Esther e falando assim, olha, quem sabe não foi por isso que Deus te colocou onde você está, justamente para este momento. Quem sabe o drogado que você atravessa a rua, Deus não te colocou neste lugar para que você abrace ele. Ou você acha que todo dia na mesma hora você encontra a mesma pessoa que é por acaso? Vamos lá, palavras fofas. Vamos lá, galera. Juntos, olhem para a situação que você está vivendo e entenda que foi Deus que colocou da forma que colocou. Eu comecei aqui falando sobre processos que Deus coloca para você não se fazer de vítima mais. O capítulo 2 de 2 Pedro vai falar que agora abandone todos os fingimentos, todas as marcas do passado em geral, resumindo, e vão como crianças ao que pedem o leite do seu pai. Tem gente aqui que já não está mais no leite. Paulo diz que a gente começa o evangelho no leite, mas vai amadurecendo na fé. E por que você ainda se comporta como criança? Não sei se você sabe, mas a nossa natureza, Deus formou de uma forma tão perfeita que... Você está grávida, né? Vou te usar como exemplo. Os peitos da mulher grávida, eles vão escurecendo. Vocês sabem por quê? Que é porque o bebê ele tem uma dificuldade de visão, está formando ainda quando nasce. Então, ele escurece para que o bebê saiba o caminho do alimento. Talvez você, quando se converteu, ouvia a voz de Deus toda hora.
Você tinha uma facilidade porque Deus vinha com vários sinais. Você se acostumou com os sinais de Deus e esqueceu que você tem que buscar também. E aí você está reclamando de silêncio? Sendo que você fechou as portas para Deus porque você se acostumou com o básico? Às vezes o básico já deixou de fazer efeito em você e você fala, eu já não sinto Deus mais. Acorda, Cristo. Você cresceu já. Você já está maduro na fé. E se você está recomeçando e voltando, entenda que o Senhor não desperdiçou o tempo que você já gastou aos pés dele. Você saiu, você fez a festa no mundo, mas o Senhor está falando, eu quero que você volte, mas você vai voltar a caminhar da onde você estava, purificando. Porque você já tem maturidade para ser purificado. Não vou te tratar como novo convertido, diz o Senhor. Eu vou te tratar como alguém que já me conhece e eu vou te purificar. Aguenta o processo da purificação. Estou tentando, pastor, me controlar, tá bom? Que a raizinha pentecostal já estava assim. Vamos lá. É isso que a gente precisa entender. Que a nossa posição não foi chamada, não foi pré-definida ao acaso. Eu cresci em uma cultura que a gente ouve muito dos louvores de autoajuda e etc, né? Mas eu sempre extraio o que a palavra diz dos louvores de autoajuda. Tem um louvor que é da Schiller Cavalhais, acho, que foi isso. Você tem um dono, você não é obra do acaso. Mas se a gente ouve o CD todo, a música seguinte é Usa-me, quero ser usado. O nosso perigo é que a gente só fica no você tem um dono, você não é obra do acaso. E porque você tem um dono, você não é seu dono. Você não se governa, você não se manda, você não se decide, você não segue as suas próprias regras. É bom ter um dono e saber, nossa, eu pertenço, eu sou amado. Uau! Então se comporta quem é dono, quem tem um dono de verdade. Abaixa a sua cabeça, querido. Aleluia. Abaixa a sua cabeça, querido. Aprende que mansidão é um fruto que você não está manifestando, que você não está expressando. É muito bom orar e pedir para Deus bater meta e a gente bater a meta. É ótimo, Ele faz isso. Mas a gente vai viver de campanha de oração para bater meta até quando? Enquanto a gente não gera para Ele nada. Qual é o fruto de transformação que a gente vai viver? Aqui a gente está falando de Esther, que no meio do processo, ela não é que ela errou. Gosto muito de Esther para falar que ela errou. Mas ela ficou separada demais, sendo rainha, que não viu o que estava acontecendo com o povo. Mas nós temos o melhor exemplo de alguém que não precisava passar por processo nenhum, mas se submeteu a um processo. Se esvaziou de toda a sua glória. Veio como criança. Cresceu. Como criança, quando Maria falou não para ele, ele não esperneou e falou, não quero. Ele seguiu obediente. Na adolescência, jovens, aleluia, ele não se rebelou. Ele não falou, não, é porque eu sou Jesus. Ele se submeteu às autoridades. Ele passou 33 anos sem pecar. Se para você isso não é uau, certamente alguém me julgou quando eu subi, porque é natural do ser humano. Jesus Cristo não julgou. Está vendo? Um pouco espaço de tempo. Ele foi 33 anos. E ele não pestanejou, ele não mudou de rota, ele não se distraiu com as coisas. O inimigo ofereceu para ele manjares, ele não quis. Ele teve a oportunidade de negar e falar, não quero, mas ele falou, ele foi até o fim. Nós temos o melhor exemplo de continuar na visão. Nós temos o melhor exemplo de olhar para o alvo e falar, não, eu vou continuar. E por que a gente se baseia nos influencers cristãos? Porque a gente se baseia no que a hashtag que está alto, ou no post alto, ou se estão fazendo auê, ou se não estão fazendo auê.
e não olhamos para o melhor exemplo. Ele foi até o fim. Ele não desistiu em momento algum e ele não pensou em desistir. Na oração que ele faz no Getsêmani, ele fala, seja feita a sua vontade. Ele não fala, nossa, mas está difícil. Ele fala, afasta, mas seja feita a tua vontade. Ele não pergunta 2 vezes depois. Esse é o nosso maior exemplo, queridos. Jesus. Que pega a missão e vai até o fim. Quantas obras inacabadas nós temos. Quantos projetos a gente depositou aos pés de Jesus. E aí a gente falou, não é para mim não. Na primeira dificuldade. Até quando você quer ser assim? Eu não queria pesar, mas vamos pesar. A palavra diz que quem põe a mão no arado e volta atrás. Queremos ser chamados de indignos diante do Senhor. O Senhor convida a um evangelho real. Um evangelho de poder, graça e glória. Que é bom. Que é leve. Que é suave. Que não tem ansiedade. Que não tem pressão. Mas que é difícil mesmo assim. Mas aí você tem essa escolha. Eu cresci ouvindo que crescer dói. Fisicamente crescer dói. Quem tem mais de 1,80 aí, João, não passou, né? Mas quem tem mais de 1,80 aí sabe que as dores de crescimento são muito constantes na fase de desenvolvimento. Eu sentia muita dor de crescimento. E aí o médico uma vez olhou para mim e foi a virada assim que foi muito de Deus, porque a pregação foi crescer dói do dia anterior. E ele falou assim, crescer vai doer. Você vai sentir essa dor e não ter o que fazer. Você tem a opção de não passar bem por essa dor e crescer do mesmo jeito. Você tem a opção de passar bem pela dor e crescer. E você tem a opção de morrer aqui e aí você não cresce mais. Espiritualmente falando, a gente tem as mesmas opções. Suportar o processo reclamando, mas suportar vai demorar um pouquinho mais, mas você vai crescer. Tem a opção de morrer aqui. Você tem a opção, você é livre. Sua escolha. E tem a opção de enfrentar o sofrimento e crescer feliz, sabendo que Jesus é bom. Qual que é a sua escolha hoje? Crescer sabendo que Jesus é bom? Espero que sim, em nome de Jesus, amém. Vamos junto. Mas a palavra vai nos dizer que Esther foi alertada por Mardoqueu. E Esther, ela acorda, vamos dizer assim. E a resposta que ela dá é, o rei não me chama faz 30 dias. E eu só posso entrar na presença do rei para pedir alguma coisa ou falar se ele me chamar. Mardoqueu faz o alerta. Quem sabe? Se você não fizer nada, você morre. Se você fizer alguma coisa, você pode morrer. A resposta de Esther é o que me encanta e leva a vários níveis. Vai jejuar por 3 dias, que eu vou jejuar por 3 dias, e eu vou entrar na presença do rei. Se morrer, morrerei. Se pereci, perecerei. Mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Essa postura o Espírito Santo quer reforçar dentro dos nossos corações hoje. Eu trouxe essa palavra porque na primeira vez que eu entrei aqui, Deus me deu o endereço, eu pesquisei e vim. Estava tendo uma oração por Israel, na quarta-feira. E quando eu sentei ali onde o Rian está sentado, veio uma música muito antiga, que é em base na história de Esther, que é Jardim Secreto da Adoração, da Aldaceia. E ela fala, meu amado rei, estou aqui no jardim. Permita-me entrar e te adorar. Vem me conduzir ao palácio real. Eu já me perfumei com o óleo da unção, já me adornei com as vestes reais do louvor. Por ti, Deus, eu desfaleço de amor. No jardim secreto da adoração estou, porque te amo. No jardim secreto da adoração estou, porque te adoro. Estenda para mim, Jesus,
o seu cetro de amor, ao som do quê? Do meu louvor. E o refrão termina falando: quero ser irresistível ao seu coração, no jardim secreto da adoração. Existe um clamor, e eu não sei de quem hoje. Existe um anseio, mas quando eu preparava essa palavra, o Senhor falava muito forte para falar isso. Jesus é irresistível para nós. Isso é fato. Mas Ele anseia que sejamos recíprocos com Ele. E que sejamos irresistíveis para Ele. A Nai declarou aqui que Ele não rejeita um coração contrito. Mas mais do que isso é a gente suspirar e Ele entender que é o nosso coração batendo para Ele. E sendo irresistível para Ele, porque a gente ama viver para Ele. É essa identidade que o Espírito Santo quer restaurar na minha e na sua vida hoje, e não é por a nossa força, não é por nosso querer ser adorador, mas é ser alguém que é irresistível ao coração. O louvor termina na parte final, é preciso te encontrar. Não dá mais para esperar. O Senhor quer restaurar no meu e no seu coração hoje essa urgência de querer encontrar o Mestre. Se morrer, morrerei. Mas de que vale a vida longe da presença do meu Rei? De que vale a vida longe da presença do nosso amado? De que vale a vida longe da presença de Jesus? De que vale a vida fora da posição que Ele me colocou? De que vale ter os meus sonhos se os meus sonhos não vão glorificar Ele? De que vale ter filhos que estão na presença de Deus se a minha vida não glorifica Ele? De que vale ter uma vida inteira que não renda aos pés dEle, uma vida irresistível ao coração de Jesus? De que vale eu não ser a resposta do amor dEle na cruz por mim? De que vale? De que vale, queridos, para você? Faça essa pergunta. Seja irresistível ao coração de Jesus nessa manhã. Seja irresistível ao coração de Jesus na segunda-feira. Seja irresistível ao coração de Jesus na terça-feira e todos os dias da semana. Porque ao seu levantar, ao seu deitar, ao seu levantar o garfo, ao faltar a mistura, ou você poder escolher a mistura, você vai dizer: é o meu amado que está suprindo todas as coisas. É o meu amado que faz e me colocou nessa posição. Eu estou chorando porque tem gente no hospital, mas eu posso chorar e eu sou bem-aventurado porque aqueles que choram serão consolados, e essa é a minha recompensa. É o meu amado constante que eu sou irresistível para Ele e Ele é para mim. Não é uma relação onde Ele doa mais e eu sou assim, tá tudo bem. Eu fui perdoado. Eu pecava. Eu já fui preso. Eu antes falava palavrão, hoje eu falo menos. Não, eu não aceito menos do que ser santo, como Ele é santo, porque eu sou filho da obediência por amor a Ele. Nós não somos filhos do acaso, nós somos filhos de Deus por causa que Cristo obedeceu. E como filhos da obediência, como o apóstolo nos diz, sede santos, como Ele é santo. E esta santidade vai resistir o coração de Deus. É assim que Ele quer te encontrar. Se você está perdido hoje, se você falar: Senhor, eu não sei como agir, a resposta dele para a sua vida é: se posicione e seja santo como eu sou santo, porque eu quero ter um relacionamento irresistível com você. Nesse jardim secreto da adoração. Nesse lugar, como canta a Fernanda Brum, onde as honras, os aplausos não podem comprar. Nesse lugar onde nada é nesta presença que Ele quer te encontrar. E esta presença não tem um lugar marcado no seu secreto só. Para de pensar que eu não estou frutificando porque o meu secreto está ruim. O seu secreto está ruim, o seu público está ruim, o seu individual está ruim e você não quer continuar ruim, querido. Eu estou tentando ser fofo, mas está difícil. Flua, querido. Flua. O Espírito Santo te chamou para fluir. E não ser um rio. Uma das coisas que me marcaram na infância foi falarem que um bispo da outra igreja levou um giz e colocou na água o giz e uma esponja. O giz não entrou água nenhuma. A esponja entrou. E tinha uma pedra também. A pedra sugou a água, beleza, ficou molhada. O giz nem absorveu. A esponja ficou mergulhada e onde passava, molhava também.
O Espírito Santo quer um relacionamento com você, onde você não é o giz que não absorve nada, ou a pedra que só absorve e não molha nada. Você tem que ser uma esponja, que onde passa está molhando, porque você já foi molhada por Deus. E quando está secando, volta para a fonte, porque você vai continuar molhando. Seja irresistível ao coração de Jesus. Seja como Esther, que foi despertada, e foi mesmo, e mudou a história daquele reino. Mudou a história dos judeus. E até hoje os judeus comemoram essa data. Seja irresistível ao coração de Jesus. E o último recado. Talvez você esteja bem com Deus. Talvez você está fluindo, talvez você está sendo irresistível ao coração dele. Glória a Deus pela sua vida. Mas você sabe que outra pessoa não está. Você está vendo que outra pessoa não está. Então seja Mardoqueu. Vai lá e manda o alerta. Manda. Seja como a voz da cara das 10 virgens. Aí vem o noivo. Saiam ao encontro. Vamos ficar de pé e orar, queridos? Hein? A esse chamado de ser irresistível a Deus hoje. É um chamado de ouvir a voz do amado e se derreter por inteiro. É um chamado dele ouvir a sua voz e ele se derreter porque ele encontrou alguém que está buscando conhecer o coração dele. Jesus se entregou por completo na cruz, mas tudo que a gente conhece dele ainda é pouquinho e tão pouco. E cada dia um pouquinho mais. Te conhecer, Jesus, e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida. Se esse é o alvo da sua vida, eu quero te convidar aqui na frente, como um gesto de, Jesus, eu quero te conhecer mais. Jesus, eu quero ser irresistível para mim como tu és, para ti como tu és para mim. Eu quero me derramar em ti, e eu quero que o Senhor se derrame em mim todos os dias. Eu quero que o seu cetro de justiça esteja em meu favor, não porque eu quero as bênçãos desta terra, mas porque eu quero que esta terra conheça os teus pés, as tuas mãos, o teu colo, Jesus. Esse é o chamado de Jesus nessa noite, nessa manhã. Você está na posição que está. Foi porque Ele colocou. Ainda que seja uma posição de pecado que você se permitiu e Ele permitiu que você esteja. Ele quer que esse pecado seja um testemunho de libertação na sua vida e de transformação, para que muitos vejam e reconheçam que Ele é Deus. Tem uma canção que começa dizendo, não encobriremos a geração futura, não mostrando para eles o que é sacrifício de louvor. Ofereça ao seu Deus hoje um sacrifício de adoração real, um sacrifício de adoração inestimável, porque não há vergonha na presença dEle. Não há tristeza na presença dEle, porque até a tristeza salta de alegria. Se renda aos pés dEle. Nós começamos esse culto dizendo, eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo. Então se renda. Rompe hoje a barreira que tem dentro de você, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai amado, Pai querido. Nesta manhã, Senhor, nós nos rendemos diante de quem Tu és. Nós nos rendemos diante da maravilha da Tua presença, Pai. Que nós possamos ouvir as batidas do Seu coração, Jesus. Nos leva, Jesus, aonde nós possamos ouvir a Tua voz. Nos leva, Senhor, onde só as nossas vozes possam ser ouvidas, onde a melodia não importa, onde qual é a canção não importa, o que importa, Senhor, Senhor, a resposta a Ti, Senhor, e a Sua voz. Nos deixa ser, Senhor, a eterna canção manifestada na terra. Nos deixa ser, Senhor, a voz de adoração, Senhor, no meio, Senhor, de onde nós passamos. Que a nossa parentela nos veja, Senhor, e reconheça, Pai, que ali vai um homem, Senhor, ou uma mulher, Senhor, cujo rei deseja honrar, porque carrega a presença, e essa é a maior honra que nós possamos ter, Jesus. Nos faz apaixonados, Jesus. Nos marca com, Senhor, um batismo de amor, nos marca com uma ferida de amor, nos marca, Jesus, com uma paixão, Pai. Uma paixão avassaladora, mais do que adolescentes no primeiro amor,
Nós queremos ser, Senhor, fascinados por Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E que a nossa vida seja uma resposta ao Teu amor, Jesus.